Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma picape intermediária que recebeu uma nova motorização e que promete agora ter ficado mais rápida e também mais econômica. Essa aqui é a Ram Rampage na versão Laramie Turbo Diesel. Mas será que vale a pena levar esse carro para a garagem da sua casa? A gente vai descobrir hoje nessa avaliação completa, conferindo itens como desempenho, consumo, acabamento, preço, opcionais. Vamos falar de todos os detalhes para vocês, espaço interno, caçamba, enfim, para a gente entender então se ela vale a pena ou se é melhor comprar uma das rivais ou quem sabe até outras picapes de segmentos diferentes. Como de costume aqui no canal, vamos começar falando sobre o design. Essa configuração Laramie, ela é, digamos que, mais sofisticada no design. Você tem também a versão Rebel, onde ela traz um elemento um pouquinho mais off-road, detalhes um pouco mais escurecidos, e tem também a RT, que além de detalhes escurecidos, você tem um design um pouquinho mais esportivo. Essa grade, inclusive, ela é basicamente a mesma da versão RT, só que lá ela é em preto brilhante. Aqui é cromado, assim como o logo da Ram. Você tem ali embaixo acabamentos em cinza. E falando sobre o conjunto de iluminação, felizmente ele é 100% em LED e muito bonito, inclusive. Ele usa tanto para farol baixo quanto para farol alto sistema de projetor. Você tem também o DRL, que também funciona como luz de lanterna, e a seta, que é sequencial, então ela corre de dentro para fora, ali naquela parte de cima. Você tem também nesses faróis o ajuste elétrico de altura, depois eu mostro o botão para vocês, e também o farol alto automático. E ali embaixo você ainda conta com farol de neblina, que também é em LED, e até os 40 km por hora ele possui a luz de conversão estática, então ele liga de somente um dos lados para ajudar a iluminar a curva quando você vira o volante, ou então dá seta para o lado correspondente. Esse badge que a gente tem aqui no capô, escrito Ram Turbo, ele traz o turbo em vermelho nas versões RT e Rebel. Aqui na Laramie ele é preto. Mais para a lateral a gente encontra rodas de liga leve, que são aro 18, e nessa versão tem pneus de uso urbano, mas lá na Rebel você tem pneus de uso misto. E a medida dos pneus é 235/60. Mas aqui pro lado o Rampage nesse caso é cromado. O retrovisor também recebe essa capa cromada, em algumas versões ele é na cor da carroceria ou então em black piano. Todas elas trazem o repetidor de seta em LED, e uma novidade da linha 2025 aqui da Rampage é que agora ela tem um projetor. Perdeu a luz de cortesia, mas tem um projetor embaixo do retrovisor que coloca ali no chão o logo Ram. Vou colocar uma foto para vocês verem que à noite fica realmente bem bonito. O arco dos vidros nessa versão é cromado, tanto na parte de baixo quanto ali em cima, e a coluna B é em black piano. Lembrando que o teto preto é somente na versão RT, embora a antena do teto ali aqui seja em black piano. Lembrando também que a Rampage não tem nenhuma versão os racks de teto. E as maçanetas nessa versão também são cromadas, e depois é lógico que a gente vai falar das funções da chave presencial. Já olhando de traseira, a semelhança com as outras versões é um pouco maior, mas também existem diferenças. Esse acabamento cromado aqui no para-choque, apesar dele estar bem empoeirado, é também exclusivo dessa versão Laramie. O logo Ram aqui no caso também é cromado. Você tem o logo Laramie, isso é legal porque nem todas as versões possuem o badge aqui atrás, e todas elas contam com o 4x4, mesmas configurações a gasolina. E lembrando que aquela saída dupla de escapamento está somente nas versões a gasolina. Aqui ele fica escondido e é uma saída única. Agora falando para vocês sobre o conjunto de iluminação. Ele é 100% em LED, acho bonito, mas eu faria uma disposição de luzes diferente. Também trocaria esse acabamento vermelho um pouco mais fosco que você tem ali abaixo da seta. Ele destoa do restante da lanterna, parece que foi batido e colocado depois, então não fica legal. E a disposição das luzes, não que ela seja exatamente ruim, porque ela fica com a luz de seta aqui em cima, a luz de freio fica ali no retângulo de baixo, a luz de lanterna incorpora praticamente a peça inteira, e aqui nessa bandeirinha dos Estados Unidos, você tem nas estrelas a luz de ré. Eu particularmente acho que teria ficado muito mais bonito se a ré fosse aqui em cima, a luz de seta fosse nessas estrelas da bandeira americana, e a luz de freio poderia continuar ali embaixo ou então na própria bandeira aqui dos Estados Unidos, ficando mais forte. Você só não tem uma lanterna de neblina traseira. A luz de placa também é em LED, mas sabe o que não é em LED? É o brake light. Só que ele também não é convencional. Por quê? Porque ele não existe. Por incrível que pareça.
Você tem aqui uma picape cara, daqui a pouco eu falo para vocês sobre todos os preços detalhadamente, mas não tem brake light. Também falta aquele protetor ali do vidro traseiro, né, para alguma carga que possa escorregar e quebrar o vidro. Também não tem o rack de teto, como eu disse para vocês, e muito menos o Santo Antônio, aquele que serve como elemento estético e até para você amarrar algumas coisas mais leves. E lembrando, tá, o brake light ele é obrigatório somente para carros de passeio. As picapes entram numa categoria diferente, que é a N2, onde não é obrigatório o uso do brake light. Agora o que eu gosto é que você tem esse detalhezinho aqui no vidro traseiro. E vou pedir uma coisinha bem rápida para vocês. Você está assistindo esse vídeo de graça, então por isso você pode também, de graça, deixar o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito a gente e é fundamental para a gente continuar trazendo esses vídeos tão completos para vocês. Se você já tiver atualizado o aplicativo do YouTube, também pode hypar esse vídeo de forma gratuita ou, melhor ainda, se quiser, pagando também esse hype, que da mesma forma nos ajuda muito. E precisamos falar de motorização, porque essa é a grande novidade da Rampage na linha 2025. Ela continua com o motor 2.0 turbo a gasolina nas outras versões, mas essa aqui trocou o 2.0 turbo diesel agora por um motor 2.2 turbo diesel. Da mesma forma, ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível, mas agora ele rende uma potência máxima de 200 cavalos a 3.500 rotações e um torque máximo de 45,9 kgfm a 1.500 rotações. Só por efeito de comparação, antes ele rendia 170 cavalos, então são 30 cavalos a mais, e antes eram 38,7 quilos de torque, então a diferença para essa nova motorização realmente é bem importante. A transmissão continua sendo automática convencional com 9 velocidades e a tração ela é 4x4, pelo menos automática. Em alguns carros como a Fiat Toro, por exemplo, você tem um botão onde você consegue selecionar a tração das 4 rodas. Aqui não, você não consegue, digamos que, bloquear ela em 4x2. No modo automático, ele vai usar a tração dianteira como prioritária, digamos assim, então andando de forma mais tranquila vai ser as rodas da frente que estarão tracionando, porém se ele detectar a necessidade de forma automática ele vai acoplar também as rodas de trás. Agora pelo console, daqui a pouco eu mostro para vocês, você pode acionar o 4WD Low, que seria o 4x4 reduzido. Nesse caso ele vai usar a primeira, no máximo a segunda marcha dessa transmissão de 9 velocidades, por isso que são bastante relações, como de fato marchas com uma relação mais curta. Só que ao contrário de alguns outros modelos, aqui você não tem uma caixa reduzida de fato. Se tivesse, haveria essas 9 marchas convencionais mais 9 marchas reduzidas. Aqui não, são 9 marchas no total. Então a gente pode dizer que é uma reduzida eletrônica, digamos assim. Eu preciso lembrar que essa versão Laramie Diesel pesa 1.951 quilos. Também gosto sempre de ressaltar a capacidade de reboque, que no caso aqui da Rampage é de 400 quilos sem freio. É a mesma capacidade que tem nas versões a gasolina. Então, por conta disso, imagino que num reboque com freio seja também dos mesmos 750 quilos das versões a gasolina, mas vou tentar confirmar isso com o pessoal da Ram. Agora sim, o novo desempenho. Agora ela acelera de 0 a 100 em 9,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 196 km por hora. Vale lembrar que antes, com aquele motor 2.0 turbo diesel, ela acelerava de 0 a 100 em 10,9 segundos e atingia 186. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números do Inmetro, logicamente com diesel, na cidade ela faz 10,6 km por litro e na estrada 13,3 km por litro. Mas durante uma semana de testes eu posso dizer que com esse carro eu fiz geralmente na cidade entre pelo menos 10,5 até uns 11,5, algumas situações mais favoráveis chega aos 12 km por litro. Mas a gente fez também o nosso teste de consumo urbano, seguindo aquele padrão de sempre, com ar-condicionado ligado, e ela fez com diesel 10,5 km por litro. Já na estrada eu geralmente consegui entre 19,5 e até 21,5 km por litro. É realmente muito econômica na estrada. Já consegui até mais de 22 km por litro, mas em condições um pouco mais favoráveis. De qualquer forma, você tem também aqui no canal o nosso teste de
viagem, onde andando em torno de 110, 120 km por hora, ela fez no nosso percurso rodoviário padrão 19,5 km por litro, então o consumo realmente é muito bom. E aproveitando esse assunto, vale citar que o tanque tem capacidade para 60 litros, mas sendo diesel, essa picape também tem o reservatório de Arla 32, aquele reagente químico composto de 32,5% de ureia para reduzir a emissão de poluentes. E esse tanque de Arla 32 tem uma capacidade de 13,5 litros. O bocal dele fica ali junto com o bocal do tanque de combustível, na mesma portinhola. Aproveitando esse momento mais técnico da nossa avaliação, cito que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, e na traseira, ao contrário de muitas picapes, aqui você tem uma suspensão independente do tipo Multilink. Geralmente as picapes médias trazem feixe de molas, que é menos confortável. Na hora do test drive a gente fala disso também. E a boa surpresa é os freios a disco, que são ventilados nas 4 rodas. Outras informações que eu sempre gosto de citar para vocês é a plataforma e a produção. Esse carro é construído sobre a base Small Wide 4x4 monobloco. Algumas picapes médias são feitas sobre chassi, que é uma construção um pouco mais bruta, um pouco mais rústica, digamos assim. O monobloco é o mesmo estilo de construção de um carro de passeio, como um sedã ou um SUV, por exemplo. E é claro que esse carro é brasileiro, ele é feito lá em Goiânia, Pernambuco, na fábrica da Stellantis. E vamos aproveitar que a Rampage está de lado para a gente falar sobre as dimensões dessa picape. Para a gente ter uma noção do quanto ela é grande ou pequena, eu vou fazer um comparativo com outras 2 caminhonetes. Dessa vez eu escolhi a Fiat Toro, que usa inclusive essa mesma plataforma, até o conjunto de suspensão muito parecido, e também a Ford Ranger, que é uma grande referência entre as picapes médias. De comprimento a gente tem aqui na Ram 5,3 metros, a Toro é um pouco menor com 4,94 e a Ranger maior com 5,37. De largura aqui na Rampage 1,89 praticamente, ou 2,4 se você levar em conta também os retrovisores, enquanto a Fiat Toro é um pouquinho menor com 1,86 e a Ranger maior com 1,92 de largura. De altura 1,72 aqui na Rampage ou 1,78 se você levar em conta também a antena ali no teto, enquanto a Toro tem 1,68 e a Ranger 1,88. Já de entre-eixos, um pouquinho mais de 2,99 aqui na Rampage, a Toro tem um pouquinho mais de 2,98, mas a Ranger é bem maior com 3,27. A altura mínima em relação ao solo é de 22,3 centímetros, ou se você considerar o número entre os eixos, sobe para 26,5 centímetros. Ângulo de entrada aqui na frente, 25,5 graus. Ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, 23,3 graus. E o ângulo de saída lá atrás, 27,5 graus. A capacidade de imersão, acredito eu que seja até um pouco maior, mas de acordo com o manual, é de no máximo 48 centímetros. Vamos falar agora sobre a caçamba. A gente tem aqui a abertura do tipo convencional, mas ela é amortecida, como vocês podem ver, ela não dá aquela despencada. Já cito para vocês que essa tampa da caçamba suporta até 400 kg com o carro parado, então você pode sentar aqui sem preocupações. Você conta inclusive com alguns nichos aqui laterais que servem como um porta-copos. Por exemplo, a caçamba está bem empoeirada, então vocês podem ver que apesar de ter a capota marítima de série, algo que não tinha nas linhas anteriores, não serve para vedar completamente a caçamba. A gente tem uma iluminação em LED ali do lado direito, tem alguns ganchos de fixação aqui na parte de baixo e ali em cima você tem outros ganchos. Aqui é para acessar o step e o ralo ali para escoar a água fica na parte do fundo ali da caçamba. Você tem o logo Ram ali também. Vamos falar agora sobre a capacidade. A gente encontra aqui 980 litros líquidos, em VDA daria um pouco menos, e 1.015 quilos de capacidade de carga, uma ótima capacidade inclusive. Para efeito de comparação, uma Fiat Toro nas versões a diesel tem 937 litros, também líquidos, e 1.010 quilos. Já usando a Ford Ranger como um exemplo de picape média, tem 1.250 litros, mas a capacidade de carga não muda muito, vai para 1.037 quilos. Também aproveito para citar aqui que de comprimento essa caçamba tem 1,5 metro ou 2,10 se você levar em conta a tampa da caçamba aberta. De largura são praticamente 1,38 segundo o manual da picape, ou 1,6 entre os vãos
das rodas. Já de altura são 59,5 centímetros. Destaco também que o fechamento aqui não é muito pesado e você não pode pisar aqui nesses estribos para subir no carro, tá? Então tomem cuidado. Esse aqui é o interior da Ram Rampage Laramie. É estranho falar Ram Rampage, né? Parece que a gente está gaguejando. Vamos conferir o acabamento, ó. Macio ao toque em toda essa parte de cima. Aqui você tem um plástico que inclusive não acho de qualidade tão boa. E você tem aqui na parte de baixo um revestimento em couro que nessa versão é marrom. Aqui você tem um pouquinho mais escondido o comando aqui dos faróis, lógico que tem sensor crepuscular. Aqui o farol de neblina dianteiro, a luz de caçamba, a regulagem elétrica de altura dos faróis e aqui o dimer do painel, ou seja, com os faróis ligados você regula quanto que o painel vai ficar de intensidade no seu brilho. Aqui na porta a gente encontra a seguinte situação, ó. Acabamento macio também aqui na parte de cima, aquele mesmo plástico um pouco mais simples aqui na parte de baixo. Aqui também plástico duro, mas você tem toda essa região aqui em couro e de novo, aqui na versão Laramie ele é nesse bege, né, um meio marrom. Plástico duro também na parte de baixo e você tem ali a saída de som com o emblema Harman Kardon, mas tem uma questão polêmica sobre esse sistema de som que eu falo daqui a pouco para vocês. Aqui você tem um porta-garrafas, essa nossa garrafinha de 500 ml da Volvo cabe um pouquinho forçada, tá? Agora, uma de 1,5 litro já não entra aqui, ou até uma um pouco maior dessa de meio litro. O espaço aqui para objetos também não é muito grande não. Agora, o legal é que você tem de série, antes fazia parte de um pacote opcional, que hoje não existe mais, então ela traz de série uma iluminação ambiente em LED. Agora vocês não vão conseguir ver, provavelmente, porque está muito claro, né? Então ela acaba se camuflando. Mas eu vou colocar uma foto para vocês verem que aqui no painel você tem uma iluminação ambiente branca, infelizmente ela não é colorida. Você tem também nesse acabamento das portas, na maçaneta dianteira e também nos dois porta-garrafas aqui na frente. Você tem o rebatimento elétrico, inclusive eles têm o nome RAM aqui. Eles têm também sensores de ponto cego e alerta de tráfego cruzado, traseiro e a função tilt down que rebate o espelho direito quando você engata a ré. Você não tem uma soleirinha, os tapetes infelizmente são de tecido, né, de carpete. Eles poderiam ser já de borracha, principalmente num carro 4x4, onde você suja com facilidade os tapetes, mas pelo menos eles têm aqui duas travas e o logo RAM. Os bancos possuem ajustes elétricos tanto para o motorista quanto para o passageiro e os dois têm ajuste de altura, mas só o do motorista tem o ajuste de lombar, que por sinal também é elétrico. E falando dos bancos, destaco esse desenho bem bonito com o logo RAM aqui no centro e eles são bem confortáveis também, acho que eles te abraçam bem. O apoio de cabeça tem ajuste variável e mais uma vez esse acabamento em marrom. O único problema é que apesar dele ser micro perfurado, ele não tem nem aquecimento e nem resfriamento. Vamos falar agora sobre o sistema de ar-condicionado que é digital e dual zone, então você pode escolher uma temperatura para o motorista e outra diferente para o passageiro, ou então você sincroniza as duas através deste botão. Vocês podem ver que praticamente tudo aqui tem comando físico, graças a Deus. Agora o legal é que você pode, se você preferir, fazer todos esses comandos também aqui pela central multimídia. Ele não te obriga a usar nem o físico nem o touch, você pode escolher um dos dois. A única coisa é que esse AC Max, onde ele vai ligar na máxima ventilação e mínima temperatura, não existe como botão físico. Acho que poderia ter. Outro detalhe, eu não acho esse ar-condicionado muito preciso. Você coloca em 25,5 graus e ele ainda fica muito gelado. Seguindo pelo console Black Piano, inclusive nesses botões aqui de baixo, você tem comando físico para o volume também, graças a Deus. Botão para mutar ou então para você desligar a tela da central multimídia. Eu coloquei para ele ficar aqui com o horário, né, e a data, mas você pode tirar essa função também. Aqui abaixo, o assistente de correção de faixa, você pode desligar. Para desligar o aviso sonoro dos sensores de estacionamento e aqui o botão do pisca-alerta. Carregador de celular por indução, que a marca chama de Run Charger, e tem também a ventilação, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem um buraquinho. Tem essas abas aqui para o celular não ficar escorregando e do lado um porta-objetos. A gente tem ali de forma um pouco escondida um outro console.
Aqui você tem duas entradas USB, sendo uma delas do tipo C, e ambas são iluminadas. E esse próprio compartimento também é iluminado, inclusive uma iluminação bem forte que você pode regular pela multimídia. Voltando aqui para a parte de cima, acabamento também Black Piano, que acaba riscando fácil, apesar de ser muito bonito. A posição do câmbio, a alavanca de transmissão, ela é giratória, só que ó, mesmo com a chave ligada, você não consegue mudar aqui as marchas, tá? Então mesmo se você quiser colocar no neutro, você vai ter que ligar a motorização. Outra coisa, não dá para vocês notarem aqui pelo vídeo, mas mesmo com o motor ligado, quando eu troco de marcha, ele demora para engatar de fato. Mas às vezes você está manobrando e aí você acaba botando a ré, pisa no acelerador e ele ainda dá um tranco porque ele ainda está engatando a ré, poderia ser mais rápido. Freio de estacionamento eletrônico, tem a função também auto-hold, que segura o freio até você pisar no acelerador. Controles de tração e estabilidade, você desliga por aqui se você quiser. Aqui o assistente de descida, o Hill Descent Control, o HDC. E também aquele botão que eu falei para vocês da tração reduzida. 2 porta-copos aqui mais para trás, você tem esses ajustes, então garrafas um pouco maiores ficam bem presas. E olha que legal, você consegue tirar esses 2 porta-copos e aqui você tem um espaço também bem grande. Apoio de braço, tem o logo RAM. O couro aqui parece ser de uma qualidade um pouco inferior, ele resseca mais fácil aparentemente. Você tem ajuste de profundidade, mas não tem o de altura. O que você pode fazer é abrir esse compartimento e ali você tem também mais um espaço. Faltou um tapetinho ali para evitar barulhos dos objetos que você colocar aqui e também poderia ter já uma refrigeração. Esse apoio de braço faz bastante barulho, principalmente com o carro em movimento. Não acho legal para uma RAM. Vamos falar agora sobre o porta-luvas. Ele desce suavemente, tem um espaço bom e ele tem também uma iluminação, embora não seja em LED. Aqui na parte de cima a gente encontra, por exemplo, dos dois lados essas alças que te ajudam a segurar num trajeto off-road ou até mesmo para subir e descer do carro. Aqui em cima, retrovisor eletrocrômico, ou seja, à noite ele escurece sozinho quando bate uma luz alta. Botão do SOS, já que esse carro é conectado, e também que você desliga ou liga essa função eletrocrômica. Quebra-sol, bem simples, viu? Olha esse plástico aqui que usaram para o porta-documentos. O espelhinho, você tem o tampão, né? E também iluminação, apesar dela ser fraca e não ser em LED. Para o passageiro, exatamente a mesma coisa, com exceção aqui do porta-documentos. Opa, soltei ele sem querer. Aqui em cima você tem luzes também convencionais. Cadê o LED em RAM? E aqui no meio você tem, quando você liga aqui os faróis, por exemplo, uma iluminação de cortesia, como eu disse para vocês, ajuda a iluminar esse console central. É mais fraco, mas ajuda. E falta aqui também um teto solar, ou pelo menos um teto panorâmico. Até a Toro já teve teto solar, então aqui eu acho que também deveria ter. Para o motorista você tem um porta-óculos aveludado, que volta suavemente, e aqui para o passageiro, alças de mão. Tanto o passageiro quanto o motorista possuem também o ajuste de altura dos cintos de segurança, felizmente. Vou aproveitar esse momento para mostrar dois, digamos que easter eggs. Você tem ali, parece que um búfalo, na verdade acho que é o carneiro ali da RAM, subindo uma montanha, e desse lado também aqui o logo da RAM, que por sinal também é um carneirinho. E falemos agora sobre o volante multifuncional. Ele tem um revestimento em couro que eu julgo ser de boa qualidade, o logo RAM em alto relevo aqui no centro, só que essa parte aqui é uma costura, parece que meio fake, na verdade é um plástico aqui, ó. Poderia ser um couro mesmo, mais refinado. E aqui embaixo, ó, estão percebendo? Toda Rampage faz isso. E é claro, você não fica apertando isso aqui ao dirigir, mas quando você vai manobrar, você frequentemente esbarra a mão aqui, ó, e faz esse barulho bem ruim de carro mais básico. Não gosto disso. Tem aqui desse lado os comandos para mexer no painel de instrumentos, também atender ou encerrar chamadas, e o comando de voz. Do lado direito, piloto automático adaptativo, que possui inclusive a função Stop and Go. E na linha 2025, onde tem esse botão vazio, na verdade ela ganhou o assistente de centralização de faixa. Essa aqui já é 2025, mas por que ela não possui esse item? Porque ela é fabricação 2024, modelo 25. Você vai ter somente nas versões 25 e 25 o assistente aqui de centralização. Aqui ele tem só aquele de permanência que corrige quando você está saindo da faixa. Agora, se eu falei que esse volante é multifuncional, cadê os comandos dele? Ficam aqui atrás, ó. Desse lado direito você passa então o volume, ou no botão central você troca a fonte de áudio, e aqui do lado esquerdo você passa as faixas.
Você tem também os pedal shifts aqui em cima, inclusive se você quiser fazer trocas manuais tem que ser por aqui, já que não tem aquela alavanca convencional de transmissão. A alavanca de seta é daquele tipo bem molengão, eu acho que ela fica um pouquinho distante já aqui do volante, principalmente quando você aciona o farol alto, ó. Inclusive o farol automático também você aciona por aqui, isso poderia ser melhorado. Do lado direito você encontra sensor de chuva com 2 níveis que funciona relativamente bem. Vamos agora às funções do painel de instrumentos. A gente tem uma tela de 10,25 polegadas. Essa primeira página, digamos assim, é onde temos o contagiros e o velocímetro como se fossem digitais, mas clicando aqui para o lado na seta do volante você tem as assistências à condução. Então mostra, por exemplo, o ACC, a permanência em faixa e etc. E dando um OK, ele fica ali com um zoom. Um toque para baixo, a gente tem as informações do veículo. Aqui você tem, por exemplo, a autonomia restante, uma espécie de econômetro no centro, com inclusive o consumo instantâneo. Você tem ali do lado direito também uma média de consumo que você consegue resetar separadamente dos outros trips. Mais um toque aqui para o lado, você ainda tem temperatura da refrigeração, temperatura do câmbio, temperatura do óleo e a tensão da bateria. Tem ali depois também o nível do óleo, a pressão individual de cada pneu em PSI, isso é bem legal também, e depois o nível do Arla 32. Mais um toque para baixo, você tem então os trips, que ele mostra a distância, o consumo médio e o tempo. Só que o problema é, você pode ver que o tempo ele continua contando mesmo com o motor desligado, caso a chave esteja acionada, o que eu acho que não faz sentido algum. Outra coisa que eu não gosto aqui nesse painel é que ele não tem a velocidade média do trajeto. Você tem o Trip 1 e o Trip 2, né, que na verdade eles chamam de A e B. Aquele painel de 7 polegadas da Stellantis, esse tem quase 10,3, mas o painel menor ele tem mais trips, ele consegue criar até o D, se eu não me engano, fora um D de abastecimento e etc. Então faltou aqui mais opções na Rampage. Outro toque para baixo, você tem informação de áudio, nesse caso não tem nada conectado. Mais um toque, avisos do carro, né, se tiver alguma anomalia. Outro toque, você entra nas configurações de tela. E ali você pode, por exemplo, no canto superior esquerdo, colocar a distância do Trip A, do Trip B, deixar sem nada, uma bússola, a temperatura externa, a hora e volta para a distância. Só que naquele painel de 7 polegadas que existe em outros carros, a gente também pode colocar, por exemplo, o atalho para o consumo. Aqui só dá para colocar a distância, então não faz muito sentido, né? Você pode selecionar as mesmas coisas para o canto superior direito. No tacômetro a gente pode colocar digital sem ou com, que na verdade é uma função que eu nem mostrei para vocês. Mas quando a gente vem aqui naquela tela inicial, você pode segurar o botão do meio, o OK, para ele ficar ali digital. E o tacômetro, que no caso é o contagiros, nesse caso ele está ativado, mas você pode também desativar. Ainda você pode o odômetro desligar ou ligar. Você ainda tem configurações do carro passando para o lado. Você pode colocar um alerta para velocidade, desativar ou ativar o airbag do passageiro e também o assistente de partida em rampas. Outro toque para baixo, ele volta então para aquela tela inicial. Agora eu acho que ele poderia mudar o estilo do painel quando você mexe ele aqui na central multimídia, porque quando a gente vem aqui em tela, você pode definir um tema. Então você pode colocar, por exemplo, esse aqui, reparem o azulzinho, ficou um fundo ali um pouco diferente. O tema 2 já ficou num tema também diferente. O tema 3, ó, voltou para o azul, só que porém como se fosse uma madeira ali atrás. O tema 4, que ele fica um pouco mais esportivo, vermelho, e o tema 5, que ele fica um pouco mais country, né, um pouco mais off-road, digamos assim. Só que reparem que o painel não muda absolutamente nada. Outra coisa, tá vendo ali o P? Ele não mostra a marcha que está engatada. Quando você coloca em drive, ele só mostra o D, mas não especifica se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava ou nona marcha. Tem marcha pra caramba, né? A não ser que você utilize aqui o modo manual, onde você tem que trocar as marchas pelos pedal shifts. Também acho que falta uma tela dedicada ao gerenciamento da tração. Já que ela é automática, poderia mostrar o que está tracionando naquele momento. Esse carro também não tem modo de condução e nem seletor de terrenos. Até o Renegade 4x4 tem, que aí você seleciona, por exemplo, areia e lama, se eu não me engano tem a opção de neve, de pedras. Aqui não tem nada disso, sendo bem mais caro. Outra coisa legal é que sempre que você liga o painel ele faz essa animação aqui com o nome Rampage.
E eu voltei aqui para o lado de fora da RAM Rampage Laramie para a gente falar sobre a chave presencial. Ela é bem bonita, é basicamente a mesma dos modelos mais caros, como a 1500 que a gente já testou. E tem também abertura e trancamento das portas, o que é convencional, destrancamento da caçamba. Ao contrário, lá da 1500 aqui ela não desce eletricamente, nem sobe. E aqui a partida remota do motor que a gente já mostra para vocês. Abaixo você ainda tem o botão de sinalização para ele acionar luzes e buzina, caso alguém esteja encostado no seu carro, alguma coisa nesse sentido. Porém, olha que legal, vou colocar a chave no bolso, a gente tem aqui na maçaneta esse botãozinho que a gente clica e ele já sobe os vidros até o final e já rebate também os retrovisores. E para abrir o carro, olha que fácil, só colocar a mão aqui que ele já destranca, isso lógico com a chave próxima. Eu vou trancar novamente para mostrar para vocês a partida remota, tá? Você tem que estar com o carro travado. Clicando aqui 2 vezes, ó, já abriu os retrovisores, ela dá essa buzinada ali para te alertar e também já liga a motorização. E ele também já liga, claro, a ventilação e o desembaçador traseiro. Então quando você entrar no carro ele já vai estar mais fresquinho. Vamos falar agora para vocês sobre a lista de equipamentos. A gente tem 7 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e também um de joelho aqui para o motorista. Há ainda sensores crepuscular e de chuva, faróis full LED com ajuste elétrico de altura, farol automático e a seta dinâmica, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, iluminação ambiente com LED, embora não seja colorida, apoio de braço dianteiro e traseiro, ar-condicionado digital dual zone com saídas de ar traseiras, bancos dianteiros elétricos com ajuste de lombar para o motorista, capota marítima, ACC com Stop and Go, que é o piloto automático adaptativo, controles de tração e estabilidade, câmera de ré, faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, assistente de descida, iluminação em LED na caçamba, chave presencial com partida remota, lanternas traseiras full LED, rodas de liga leve aro 18, protetor de cárter, painel digital de 10,25 polegadas, carregador de celular por indução com ventilação, retrovisor interno eletrocrômico, revestimento interno em couro, retrovisores com repetidores de seta em LED, projeção RAM, que eu falei para vocês, o rebatimento elétrico e ainda a função tilt down, que abaixa o espelho direito quando você engata ré, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, sistema de permanência em faixa com correção e centralização automática, sensor de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro, sensor de pressão individual dos pneus, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e também o assistente de partida em rampas. E claro que além de tudo isso você tem essa belíssima central multimídia com uma tela de 12,3 polegadas. O sistema é aquele Uconnect que a gente já bem conhece. Você pode personalizar aqui algumas páginas com alguns atalhos. Conta também com GPS nativo, que funciona inclusive muito bem. Essa resolução da central multimídia eu também acho muito boa, embora o brilho poderia ser um pouquinho maior. Você pode configurar perfis para personalizar as suas preferências, né, caso você divida o carro com outra pessoa. Ao todo são 6 entradas USB no carro, sendo 3 delas do tipo C. Essa central também tem um RAM Connect, como eu mostrei para vocês aqui no retrovisor, que é o serviço de conectividade inteligente da RAM, onde você pode fazer operações remotas pelo smartphone ou coisas nesse sentido. E por último, você tem também o sistema de som Harman Kardon com 10 alto-falantes e potência máxima de 360 watts. Só que aqui cabe um detalhe não muito bom. Por quê? No começo, quando a RAM lançou a Rampage, a gente tinha uma informação que dizia que o sistema de som era Harman Kardon. Posteriormente, começaram algumas reclamações sobre a qualidade desse som e a RAM mudou ali no seu site a forma de mencioná-lo. Passou a dizer que o sistema de som é certificado pela Harman Kardon. Como se não bastasse, eu fui conferir o site novamente e atualmente eles dizem que o sistema de som tem 10 alto-falantes e o subwoofer certificado pela Harman Kardon. Na prática, pessoal, posso dizer que não que ele seja exatamente ruim. Para um carro desse valor, sim, deveria ser melhor, e considerando ser Harman Kardon, aí você pode até levar em conta como um ponto negativo, já que não é do mesmo nível de uma marca premium. Mais uma consideração aqui sobre essa central multimídia é que à noite ela reflete bastante ali no vidro traseiro, atrapalhando um pouco da sua visão. Vamos mostrar agora a câmera de ré. Você pode selecioná-la também mesmo sem engatar a ré. Você vem aqui, câmera de ré, e você tem o visualizador aqui dos sensores de estacionamento do lado esquerdo e ela aqui do lado direito. Você tem uma função de zoom,
então ele fica mais próximo. Tem linhas de guias dinâmicas, mexendo o volante ele mostra ali para onde o carro irá, mas é só isso. Não tem outros modos de visualização e não tem câmera 360 graus. Para um carro caro e uma picape que não é gigantesca, mas que é consideravelmente grande, é um item que faz bastante falta. Ou pelo menos uma câmera dianteira. Até o Peugeot 2008 tem, e aqui na Ram não possui. Agora falando de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa a Ram Rampage Laramie diesel? Nessa linha 2025, na verdade, tanto faz se é com motor a diesel ou com motor a gasolina, ela custa R$ 283.990. O preço alto, né? A gente fala melhor se vale a pena ou não na conclusão. Mas lembrando que você tem como opcional o Pack Night Edition, que traz os retrovisores, as rodas, os emblemas e a moldura das janelas em preto brilhante, assim como o para-choque traseiro e também a grade dianteira. E aqui dentro você também ganha teto escurecido. Esse pack custa R$ 5.000, mas vocês viram que o nosso não traz ele equipado. Além disso, você tem também as pinturas. Nas sólidas, você tem o vermelho Flame, que é a única gratuita, e o preto Diamond, que custa R$ 2.000. Nas metálicas, o Maximum Steel, que é essa que estamos testando, que é um cinza bem azulado. Tem também o azul Patriot e o prata Billet, por R$ 2.000 cada uma. E nas perolizadas encontra ainda o branco Pérola e o Stingray também por R$ 2.000. Lembrando que todas essas pinturas estão disponíveis mesmo com o Pack Night Edition, o que é bem legal. Agora eu senti falta de um vinho, acho que ficaria bem bonito. Um azul mais claro também, porque o Patriot no site ele parece bem claro, mas na prática ele é um pouco mais puxado para um preto. O total, então, dessa versão Laramie que estamos testando com a pintura Maximum Steel vai para R$ 285.990. Falando agora para vocês sobre garantia e revisões, a gente tem 3 anos sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 20 mil quilômetros ou 12 meses, aquilo que acontecer primeiro. Já que nos bancos traseiros, primeiro temos essa visão mais ampla do interior e o revestimento aqui dos bancos, lógico que continua igual lá da frente também, micro perfurado, embora não tenha aquecimento nem resfriamento. Porta-revistas você encontra atrás dos 2 bancos, felizmente. Temos saídas de ar traseiras com 4 entradas USB, sendo 2 delas do tipo C. Aqui em cima tem apoio de mão que volta suavemente e também uma iluminação, e só faltou ser em LED. E também encontra essa espécie de cabide aqui que você pode inclusive guardá-lo. Do lado direito, exatamente a mesma coisa. Falando de acabamento de porta, ó, é um plástico e sinceramente não é de qualidade muito boa não. Você tem uma saída aqui do Twitter, do sistema de som. Aqui ó, ele tem esse revestimento marrom, mas também é plástico, tá? Você tem um couro só aqui nessa parte de baixo. Ali você tem uma pessoa andando de cavalo, ali você tem também um pequeno porta-objetos, mas que é bem inclinado, e também um pequeno porta-garrafas. E aqui no meio a gente tem também um apoio de braço com 2 porta-copos. Falando agora sobre espaço interno, lembrando para vocês que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura e com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, é esse o espaço que, digamos que não sobra aqui atrás. Realmente não é bom, tá? Ela é tão apertada quanto a Toro, por exemplo, já que você tem uma diferença de 1,2 centímetros somente no entre-eixos. Reparem, por exemplo, como que o banco do motorista está bem mais para frente e eu, ó, ainda fico bem apertado aqui atrás, então é um pouco claustrofóbico, para ser sincero. E quando a gente fala do espaço para a cabeça, a mesma coisa. Sentando de forma mais ereta, o meu cabelo está empurrando bastante o teto, então estou desconfortável. Mesmo se eu sentar um pouco mais tranquilo, ó, reparem que ainda quase não passa a minha mão aqui no teto. E eu sinto essa parte aqui da alça de mão muito próxima da minha cabeça, né? Então realmente falta espaço também para a cabeça, mas a situação para as pernas eu acho ainda um pouco mais crítica. Agora sim, vamos então dirigir a Ram Rampage com esse novo motor 2.2 turbo diesel. Lembrando que essa é a versão Laramie, mas não muda muito em relação à versão Rebel ou provavelmente também em relação à configuração Bighorn, que é a mais barata da linha. Você tem uma direção aqui que eu acho bem calibrada, ela não é excessivamente mole, também não é excessivamente dura. Para uma picape desse porte intermediária, eu acho que ela realmente
é bem acertada. E a gente percebe também, por exemplo, em velocidades mais altas, que ela também não fica assim muito bamba. Ela só não é muito direta, logicamente, tá? Porque a proposta desse carro não é ser esportivo. Quem nos acompanha sabe que aqui é o momento da gente testar a dinâmica do carro, né? Vamos descer então um pouco mais forte para conferir como que ela se comporta. Ó, vamos lá. A gente tem aqui uma dinâmica para uma picape, vou falar que ela é boa, mas você tem uma dinâmica bem melhor lá na Rampage RT, que é mais esportiva, ou até mesmo nas versões a gasolina, que elas parecem um pouco mais bem acertadas nesse quesito. Então eu vou considerar a dinâmica como mediana, mas se você comparar com as picapes maiores, como uma Toyota Hilux, por exemplo, aí sim ela se destaca. Vamos passar aqui na valeta, ó. Passeia mais ou menos 10, 11 km por hora sem problemas, já que ela tem uma ótima altura em relação ao solo, considerando um carro desse porte, logicamente. Mais uma valeta aqui, ó, com muita tranquilidade. E essa suspensão multilink na traseira, com braços independentes, ela também contribui para você conseguir um conforto maior aqui na cabine. Também vou usar esse momento para falar que esse carro tem o auto hold, que segura o freio até você pisar no acelerador, porém eu acho ele um pouco agressivo. Reparem que eu vou dar um toquinho no acelerador, ó. Repararam? É lógico, depois eu freiei mais forte em seguida, mas de novo, ó. Ó, como ele solta de forma um pouco brusca. Vamos falar agora de isolamento acústico. É lógico que no nosso vídeo de viagem, onde pegamos estrada com esse carro, a gente falou melhor sobre esse item, inclusive em altas velocidades. Eu acho, inclusive, que entra um pouco mais de barulho de vento do que eu particularmente gostaria. Mas aqui na cidade é um isolamento acústico relativamente bom, mas ele consegue filtrar, não 100%, mas uma moto que passa do seu lado, um carro um pouquinho mais barulhento, ou coisas nesse sentido. Então não que ele seja ruim, ele pode ser mediano, mas acho sim que deveria ser um pouco melhor, levando em consideração esse preço de R$284 mil. Vamos ao nosso teste de desempenho, lembrando que não tem modo esporte, mas eu desliguei os controles de tração e estabilidade. Vamos lá? Ó, saída um pouquinho demorada, mas até normal para o diesel, né, já que ele não é tão esperto. Mas 70, 80, 90, 100, 110 e 120. Posso dizer o seguinte: para uma picape diesel, se você comparar com as outras do segmento, é até um bom desempenho, mas eu vou classificá-lo como mediano, já que não é assim exatamente um diferencial dessa picape. Você tem um diferencial nas versões 2.0 turbo a gasolina. Lá realmente o desempenho é excelente. Então ele tá de mediano, mas de mediano para bom e não para ruim. Eu esperava um pouquinho mais, mas ainda assim ele atende bem, se você não tem aquela condução mais esportiva de acelerar a todo momento. Agora, eu estou aqui sozinho dentro do carro e com a caçamba vazia também, né? Colocando bastante carga para fazer ultrapassagens na estrada, aí pode ser que você sinta um pouco mais o peso. Também lembro que eu estou com o ar-condicionado ligado, que rouba um pouco de potência da motorização. Agora, o que eu posso dizer sobre dirigir a Ram Rampage Laramie 2.2 Turbo Diesel? Eu acho que é uma das partes mais legais desse carro. Ela é bem prazerosa de dirigir. Eu acho que ainda prefiro um pouquinho a Toro. A Toro, a gente vai falar de suspensão daqui a pouco, mas a Toro ainda consegue ser um pouquinho mais confortável e também ter uma direção um pouquinho mais leve. Então aqui na cidade eu acho ela mais prazerosa. Pegando estrada eu já acho a Rampage melhor do que a Toro. Ela passa uma sensação maior de segurança. Mas o refinamento do carro você percebe que realmente é um pouco maior aqui na Rampage, mesmo tendo muita similaridade com a Fiat Toro. Vamos fazer uma retomada aqui de 40 km por hora. Vamos lá, 40, deixa eu estabilizar, pé no fundo. Ó, demora um pouquinho porque o diesel é normal, mas depois ela responde bem, ó. Vocês perceberam que ela elevou bastante a velocidade? Sinceramente, eu tô achando esse desempenho muito bom aqui, pelo menos em trecho urbano. Na estrada a gente viu que em velocidades mais altas, como você não tem uma potência assim tão grande, aí realmente não há nada que impressiona. Mas aqui na cidade eu achei uma resposta bem interessante. Como de praxe aqui no canal, vamos tentar entrar um pouquinho mais forte aqui nessa curva. Os carros não vão deixar muito bem, mas ó, a gente percebe que ela canta assim um pouquinho de pneu, porque é um carro pesado, né? São quase 2 toneladas e, como eu disse, não tem pretensões esportivas. Então você pegando as versões a gasolina, sobretudo a RT, que é a Road and Track, né, que é sim a mais esportiva,
aí você vai ter uma dinâmica muito melhor. Vamos falar sobre suspensão, mas antes, ó, tentem prestar atenção no seguinte. Ó, dá pra notar? Faz bastante barulho nesse apoio de braço, né? Agora a suspensão, ó, faz uns barulhinhos também. Você pega um desnível um pouco mais alto, não é nenhum barulho no sentido dela estar com problema ou alguma coisa assim, mas sim o barulho de funcionamento dela. Ela não filtra muito bem essa questão. Agora o conforto, eu posso dizer que ele é grande, só que eu tenho a impressão de que a Toro diesel consegue ser um pouco mais confortável. E se você compara com as versões a gasolina, principalmente da Toro, mas até da Rampage, aí sim as configurações a gasolina conseguem ser também consideravelmente mais macias. E isso é normal, tá? É completamente compreensível, já que apesar de você ter o mesmo sistema de suspensão traseira, ela é preparada para levar mais de 1 tonelada, então ela tem que ser um pouco mais pesada. Se você colocar, por exemplo, carga na caçamba, ela dá aquela sentadinha e ela fica até mais macia de dirigir. Aqui não que ela chegue a pular, ela não é como as picapes médias, por exemplo, mas você sente essa leve chacoalhadinha de vez em quando. Mas e aí, vale a pena ou não levar para casa a Ram Rampage nessa versão Larme Diesel? Como pontos positivos, posso citar o acabamento, embora faça alguns barulhos, também a praticidade, já que você não tem uma picape imensa, mas ainda conta com a caçamba, ainda é confortável, enfim. O consumo, que realmente nesse motor 2.2 ficou muito bom, a central multimídia, o prazer ao dirigir, a caçamba e também a segurança. O próprio conforto, como eu citei para vocês, posso também mencionar em um ponto positivo. Agora, pontos medianos, assistências à condução que poderiam ser melhores e mais completas. Também o desempenho, não que seja ruim, tá? Mas não dá para considerar como ponto exatamente positivo, porque não é um diferencial dela. Painel de instrumentos também, pois apesar dele ter uma tela grande, não tem uma resolução assim tão bonita e também tem alguns detalhes irritantes. Posso ainda dizer o sistema de som, poderia até citar como ruim se você levar em conta os outros sistemas de som que recebem o nome da Harman Kardon, mas de modo geral ele é mediano. A autonomia também é uma picape bem econômica, mas como o tanque é menor do que, por exemplo, as picapes médias, a autonomia não é assim tão grande. A dinâmica também é um ponto mediano. Agora os negativos, a lista de equipamentos, sem sombra de dúvidas, também o espaço interno que é bem ruim, o preço que é bem elevado e o custo-benefício de modo geral. Alguns equipamentos que eu senti falta, nem vou citar todos, tá? Modos de condução, iluminação ambiente colorida, reconhecimento de placas de trânsito, alerta de abertura de porta, câmeras 360 graus ou pelo menos uma câmera dianteira, brake light, isso eu ainda acho um absurdo não ter, barra de proteção no vidro traseiro, teto solar ou pelo menos um teto panorâmico, resfriamento dos bancos, luzes internas em LED e vários outros itens, mas esses são, digamos que, os principais. Acontece que a Rampage, ela não tem, digamos que, um diferencial. Quando você compara com a Toro, por exemplo, as mudanças não são muito grandes. E a Toro é bem mais barata e inclusive usa essa mesma motorização nas configurações a diesel. Vamos compará-la com seus rivais justamente para vocês entenderem como que é o posicionamento de preços. Citando somente para efeito de comparação a própria Fiat Toro na versão Range, com esse mesmo conjunto mecânico, motor diesel, tração 4x4, enfim, R$225 mil. E só vale lembrar que esse carro não tem exatamente concorrentes tão diretos, pelo menos não com motorização a diesel. Então a gente vai considerar picapes, seja do segmento de médias ou intermediárias, nessa faixa de preço. E aí a gente pode citar a Jack Hunter na versão HDX 2.0 diesel, também 4x4 por 260 mil. A Ford Ranger XLS 2.0 diesel 4x4 por 275. Você tem a Fiat Titano Range com esse mesmo motor 2.2 turbo diesel, se eu não me engano, ela está ali na faixa de 286 mil. A Nissan Frontier XZ 2.3 biturbo diesel 4x4 automática por 287. A gente tem a Toyota Hilux Standard Power Pack 2.8 diesel 4x4 automática por 282. A Mitsubishi Triton HPE 2.4 diesel 4x4 também por 290 mil reais. E por último, mas não menos importante, também a Chevrolet S10 WT 2.8 diesel 4x4 por 292 mil reais.
Se você comparar com essas picapes que eu disse, vocês podem ver que o preço não está muito fora. Só que a gente precisa lembrar que a Rampage ela é intermediária, então ela é bem menor do que essas picapes médias. E é assim que a gente percebe que a Rampage é realmente muito cara. Ela tinha que ser levemente mais cara do que a Toro, mas na prática não é isso que acontece. Eu posso concluir então que a Rampage é uma picape realmente muito boa, mas eu não sei se faz muito sentido por esse preço, ainda mais com o motor a diesel. Esse novo motor 2.2 turbo diesel, ele realmente ficou muito bom, mas só tem sentido você comprar a versão diesel caso você precise levar bastante carga lá na caçamba, já que a capacidade dela é bem maior do que a versão a gasolina. Ou então se você precisar muito dessa economia de combustível. Mas nesse caso, por exemplo, onde você precisa levar mais carga, provavelmente fará mais sentido uma picape média, que tem uma caçamba maior, uma suspensão até mais robusta por ser feixe de molas, enfim, e etc. Em resumo, eu posso dizer que o único grande problema da Rampage é o seu preço, e isso em quase todas as versões, pois de modo geral ela entrega poucos equipamentos. Se ela tivesse uma lista de equipamentos mais recheada, ou pelo menos um preço condizente com essa aqui, seria uma das melhores do mercado. Mas sinceramente, por esse preço, eu iria de picape média.